Você já se sentiu exausto? Não de trabalho, mas de opinião? Você rola o feed e é uma avalanche. Isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso não presta. Pense assim, pense assado, pense cozido, pense frito. São notícias, cortes de podcast, prints de tweets, todos te entregando uma conclusão pronta, uma moral da história e que você acaba não pensando em nada da história, mas apenas recebe uma fórmula mágica pronta. Recebe uma moral da história já mastigada. O resultado? Você se sente sobrecarregado por esse ruído. Ou pior, você para de pensar por conta própria. Olá, Vulgar, meu nome é Otton, seja bem-vindo ao canal Reforma Clássica. Aqui eu estou compartilhando um pouquinho do meu processo de autoeducação a partir da leitura dos Great Books of the Western World, uma coleção publicada pela Enciclopédia Britânica. Hoje eu não vou falar diretamente sobre um texto, mas eu vou falar sobre o que esse tipo de texto pode gerar de benefício para você que pode lê-lo e para mim que estou lendo, né? E o tipo de texto é o teatro grego. Então muita gente, quando vai iniciar nessa vida de educação liberal, né, ou iniciar nessa vida de estudos, nessa vida intelectual, as primeiras recomendações são: comece pela literatura, e na literatura você começa pelo teatro grego. E é muito importante porque nesse cenário que eu descrevi aqui nos primeiros minutos do vídeo, eu disse que a gente recebe ou tem recebido moral da história pronta, né? Então vários morais de histórias, de notícias, de opiniões, tudo muito instantâneo, todo mundo opinando sobre tudo, e a gravidade disso é que a gente acaba terceirizando a nossa opinião. É muito mais fácil, é muito mais rápido você terceirizar, mas só que isso tem um alto custo, talvez você não perceba, mas o teu pensamento crítico acaba atrofiando, ou seja, você perde a capacidade de pensar por si mesmo, porque você lê a opinião do influenciador sobre um assunto X, você lê a opinião de outra autoridade, de outro especialista sobre a opção Y, sobre o assunto Y. Então você vai perdendo a capacidade de tomar decisões difíceis, de afirmar e de formar as suas próprias decisões, e você vai ficando efetivamente mais burro. Essa é a dor do nosso tempo. As pessoas estão mais ignorantes, elas estão opinando mais, mas a partir daquilo que elas não sabem. Outro dia eu vi um vídeo no TikTok de uma menina que estava propondo uma tradução da Bíblia. Perdão. Ela estava propondo uma tradução da Bíblia sem saber ler o original. Então ela dizia assim: esse hebraico aqui ele foi traduzido errado e eu vou te ajudar a encontrar a tradução certa. Você que não sabe ler hebraico, assim como eu não sei. Então, parece uma insanidade. Então, uma pessoa que não sabe o assunto vai ajudar outra pessoa que também não sabe o assunto. E quem estava ali ouvindo e assistindo o vídeo dela foi concordando com a opinião dela, que era fundamentada em nada. Basicamente em nada, porque ela não tinha aquele conhecimento. Mas e se eu te disser que a solução para isso está escondida em um texto de 2.500 anos? Como é que você reagiria? Eu gosto de chamar isso de academia, né, de ginástica para a mente, né? E nos textos gregos nós temos as suplicantes como talvez a peça mais antiga. E eu já falei sobre essa peça num outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card, né, que eu trago ali o contexto geral, né, dou ali as minhas impressões sobre essa peça do teatro grego. Se você quiser aula mais aprofundada, né, discussões dos temas abordados de maneira mais aprofundada, apoie o nosso projeto, entre na plataforma exclusiva. O link está aqui embaixo do QIFI, você terá aulas exclusivas para aprofundar nessa temática da autoeducação e para acompanhar essa jornada pela leitura e pelo estudo dos grandes livros da tradição intelectual ocidental.
Então, diferente de um vídeo de 30 segundos, Ésquilo não te dá nenhuma resposta, pelo contrário, ele te joga num problema impossível. Então, se você já assistiu ao vídeo em que eu falo sobre as suplicantes, você vai lembrar do rei Pelasgo. O rei Pelasgo, ele tinha que decidir o destino de 50 mulheres estrangeiras, de 50 mulheres refugiadas. E como eu falei no vídeo, não tinha ali para ele uma decisão perfeita, uma decisão ideal ou uma decisão fácil, facilitada, pelo simples motivo em que ele tinha duas opções. Pensa comigo. A primeira, opção 1, ele nega ajuda a essas mulheres refugiadas e com isso, por conta do contexto, ele quebra uma lei sagrada e atrai a fúria dos deuses sobre o seu povo, ou seja, doenças, fome, desgraça, um risco espiritual e existencial. E opção 2, ele ajuda as mulheres, só que com isso ele declara guerra a uma nação estrangeira poderosa, o povo egípcio, né? E o seu povo vai morrer em batalha, ou seja, um risco físico, militar e político. E aí? O que você faria? Pensa comigo. Não tem resposta fácil. Não tem gabarito no final do livro. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta errada? E mais, Ésquilo não sussurra a escolha certa. Ele nos obriga a sentar na sala do trono, ao lado do rei, e pensar um pouquinho, sentir o peso esmagador dessa decisão. Ele nos força a pensar. E é aqui que a mágica da leitura do teatro grego acontece. A gente percebe que o objetivo da peça não é nos dar uma lição de moral, não é pregar uma ideologia, não é fazer panfletagem política ou ideológica. O objetivo da peça é o próprio processo de pesar as opções. Você olha ali, e eu até comentei no vídeo que eu acho que o rei trágico, que o herói trágico das suplicantes é o rei Pelasgo, né? Então a gente vai sofrendo com esse destino que ele vai precisar resolver, né? Então Ésquilo não queria te ensinar o que pensar. Ele queria te ensinar ali como pensar, se é que ele queria alguma coisa, mas a gente consegue extrair isso do texto, né? Então, cada vez que você debate internamente o dilema de Pelasgo, né, você está fazendo uma série de exercícios para o seu cérebro, né? Você está fortalecendo o teu músculo do pensamento crítico, né? Tão falado, tão difundido pela internet e no nosso próprio processo de educação. Eu na escola, na faculdade, era o que mais ouvia. Vocês, alunos, têm que desenvolver o pensamento crítico. Então, analisar a consequência de múltiplos lados, entender que existem valores conflitantes, nem sempre um é mal e o outro é bom, né? Por exemplo, ele apoiar as leis sagradas em detrimento da segurança do povo versus a segurança do povo em detrimento das leis sagradas, né? E o mais importante, você construir um raciocínio próprio, tijolo por tijolo, em vez de aceitar já um prédio pronto, como temos, infelizmente, costume de olhar aí, né? Costume de olhar, de receber por aí na internet. Então é isso que resolve a nossa dor inicial de como é que eu consigo emitir uma opinião, como é que eu me livro dessas opiniões prontas. Então, quando a gente se depara com esses textos das tragédias, a gente vai lê-los mais daqui por diante, porque a gente está iniciando o nosso percurso de autoeducação, a gente vai sendo treinado nesses dilemas, né? Então, esse ruído das opiniões prontas lá de fora, né, perde o poder. Você acaba desenvolvendo um filtro. E é isso que é importante, sobre isso que eu queria conversar hoje nesse vídeo aqui. Então você começa a construir as suas próprias convicções com suas próprias bases sólidas de pensamento. Por isso, se você está cansado dessas respostas fáceis,
ou se você quer começar a malhar, a treinar o teu cérebro para se tornar um pensador mais independente e robusto, você está no lugar certo. Esse canal é a nossa academia, exatamente. E para começar o treino, eu te faço a pergunta que Ésquilo deixou no ar. Se você fosse conselheiro do rei Pelasgo, o que você sussurraria no ouvido dele? E por quê? Qual opção você escolheria? Guerra ou a fúria dos deuses? Se tu puder deixar a sua linha de raciocínio aqui nos comentários, a gente vai com certeza debatê-las e entender como é que você resolveria esse dilema. E se você quiser acompanhar o meu processo aqui de autoeducação, se inscreva no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, dá o like aí no vídeo e vamos caminhando, porque nós temos muitos textos ainda a serem lidos na grande coleção dos Great Books of the Western World. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.